realizada agora de forma online e tem como tema central comunicação e linguagem, novos desafios. O Reverbera, ele foi criado em 2017 com o objetivo de integrar o conhecimento dos 8 cursos do Centro de Linguagem e Comunicação, artes visuais, design digital, jornalismo, letras, mídias digitais, publicidade e propaganda, relações públicas e turismo, além do programa de pós-graduação em linguagens, mídia e arte, o nosso limiar. Entre hoje e amanhã estão sendo realizadas 14 atividades, entre elas palestras, apresentações e a premiação do concurso de fotografia que aconteceu hoje cedo, foi muito emocionante, fotos muito marcantes. E a ideia é oferecer oportunidades, então, de aperfeiçoamento profissional, integração, conexão entre todos nós, alunos, professores, representantes do mercado. Eu peço por gentileza, né, aproveitando, né, que todos os participantes mantenham suas câmeras, microfones fechados ao longo, né, de toda a apresentação do evento, e se quiserem se comunicar, utilizem o chat para enviar perguntas e comentários à nossa convidada, Ana Ferguson, a quem eu agradeço mais uma vez a presença e o nosso convite, né, para a participação no Reverbera 2021. Ana Ferguson. É sócia da Zeus Produções e diretora executiva do Instituto Dominus, produtora e consultora em projetos culturais e socioculturais, tem graduação em administração, pós-graduada em finanças públicas e marketing, MBA em gestão cultural pela Universidade Cândido Mendes, ABGC. E também é docente nas universidades Cândido Mendes e Veiga de Almeida, nos cursos de pós-graduação e MBA, nas disciplinas de legislação de incentivo ao setor cultural e orçamentos e prestação de contas em projetos culturais. Ela participou também de diversas produções e eventos, junto com organizações e artistas reconhecidos no cenário cultural do país e além dele. E agora, eu passo a palavra à nossa convidada, que falará sobre o tema Quais os desafios atuais da cultura e a sua comunicação efetiva em ambientes virtuais e presenciais. Ana, mais uma vez, seja bem-vinda à PUC Campinas e a palavra é sua, está com você. Muito obrigada, Cíntia. Bom, posso te chamar de Cíntia, pode dispensar o professora, né? Oh, com certeza! Então tá bom. Gente, boa noite. Como a Cíntia falou, meu nome é Ana Ferguson, eu sou paulistana, vocês vão perceber que eu não sou carioca, apesar de eu estar aqui no Rio há quase 18 anos já, mas eu sou paulistana, morei em São Paulo durante 40 anos e já estou entregando a minha idade já, né? E aí acabei vindo para o Rio de Janeiro para alguns desafios que surgiram, acabei me encantando com a cidade, que a cidade realmente é linda, e acabei ficando por aqui. Então, eu gostaria primeiramente de agradecer ao convite para participar da 4ª edição do Reverbera, essa semana super integrada aí do Centro de Comunicação e Linguagem da PUC de Campinas. Quero agradecer assim imensamente o convite, é a segunda vez que eu participo, eu sempre muito feliz em participar, uma pena que agora virtualmente, mas em breve a gente vai se encontrar. Quero agradecer à professora Cláudia Silo, a diretora adjunta do Centro de Linguagem e Comunicação, a diretoria do Centro de Linguagem e Comunicação. Quero agradecer à professora Cíntia, que vai fazer a nossa mediação aqui, e a professora Cristina Altieri, que fez o contato comigo, e que foi possível que a gente estivesse aqui, né, nesse encontro. Eu vou deixar vocês super à vontade para poder perguntar o que vocês quiserem. Cíntia, você pode me interromper a hora que você quiser. Eu vou tentar, de uma forma assim, bem tranquila, a gente poder falar um pouco sobre esses desafios que de certa forma, eles já vinham acontecendo e, né, se tornaram latentes no advento da pandemia, né? Então, a Cíntia já me apresentou, eu sou consultora, produtora aqui no Rio de Janeiro, a gente tem levado entretenimento não só para aqui no Rio, mas em São Paulo, em outros lugares também, interior de São Paulo. Conheço aí
minha família é de Americana, então eu conheço toda a região aí. E depois, por fim, eu vou fazer um convite a vocês e gostaria que todos estivessem presentes num evento que eu vou promover aí em Campinas. Então, em breve, a gente vai poder se encontrar pessoalmente aí, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho, então, sobre esses desafios, né? Quais são esses desafios que a gente precisa atentar, né? Os desafios atuais, né? E a gente tem que falar um pouquinho do passado. Para a gente poder falar do atual, a gente precisa falar um pouco do passado, né? Então, o que a gente tem que... A gente não pode deixar de falar, claro, da pandemia e fazer um corte, né? Nesse momento, uma marcação bem clara que aconteceu nesse momento da pandemia, então, antes de março, e que vem, né, trazendo uma trajetória até aqui. Então, eu trouxe alguns recortes para a gente ir conversando um pouco sobre esses desafios, né? Vocês podem me interromper a qualquer minuto. Eu vou ficar de olho aqui no chat também. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aqui no chat, que eu vou ficar aqui de olho também, tá? E eu vou trazer um pouco, tentar ilustrar para vocês como que a gente está enfrentando esses desafios, né? Então, assim, como a Cíntia falou, as nossas atividades elas estão diretamente ligadas ao entretenimento e à mobilização do público. A gente sempre trabalhou, a gente sempre produziu com público presencial, basicamente público infantil e público adulto, na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo, interior de São Paulo, a gente já rodou algumas cidades também, já rodamos Manaus, Belém, todo o interior do Rio de Janeiro, e sempre com público presencial. E aí, como que a gente lidava com isso, né? Quais eram os nossos desafios para a gente, né, comunicar o nosso público? E ele é muito bem definido, né? Para vocês terem uma ideia, no momento da pandemia, nós estávamos em cartaz com uma peça infantil, porque nós produzimos peças infantis direto desde 2017 até março de 2020, né? Nós estamos em cartaz direto, sábado, domingo, feriado, direto. E fazendo todo um planejamento estratégico para mobilizar esse público, porque ele é muito bem segmentado, né? A gente tem um desenho muito realista desse público, né? Então, o que a gente fazia? Qual era o nosso desafio para levar o público para o nosso entretenimento? Então, fora a assessoria de imprensa, que é sempre a nossa grande parceira, né? Vocês que são da área de comunicação, sabe o quanto é importante a gente ter um profissional da área de comunicação dando suporte nas nossas produções, e nós temos uma assessoria de imprensa que acompanha a gente há muitos anos e que dá esse suporte junto aos principais canais de comunicação. E o objetivo fundamental do papel da assessoria de imprensa nos nossos projetos é poder usar a mídia espontânea. Então, junto aos canais de comunicação, rádio, jornal, TV, elas conseguem dar uma amplitude nos nossos projetos com esses meios de comunicação em mídias espontâneas, né? Então, só para a gente ilustrar o que é mídia espontânea, é aquela mídia onde você não precisa pagar, né? Você não precisa comprar o espaço, não precisa comprar o espaço na rádio, nem o espaço no jornal, nem na TV. Então, elas conseguem entrevistas em jornais, em blogs, em canais de internet, fazendo com que o nosso projeto tenha uma reverberação, vamos até o reverbera já aqui, né? Uma reverberação e consiga atingir o nosso público, né? Então, a assessoria de imprensa é fundamental, um dos principais canais de comunicação. E a gente usava fortemente a rede social. Então, a rede social, assim, a gente trabalhava com um público bem segmentado, com anúncios patrocinados nas redes sociais, e a gente conseguiu estabelecer um planejamento estratégico onde a gente deixou muito bem definido segmentação por faixa etária, localidade, gênero, interesses comuns e participação de formadores de plateia. Então, a gente tinha, assim, vamos dizer, um combo de ações de comunicação em que a gente conseguia chegar aonde a gente gostaria de chegar. Então, quando a gente fala de formadores de plateia, principalmente, a gente, no caso, que a gente estava em cartaz naquela época, né, em 2020, com uma peça infantil,
a gente tem contatos com vários portais de bebês, produtos infantis, mães. Hoje, né, várias pessoas são influencers, né? Então tem as mães influencers, né? E tem grandes portais, tem redes sociais engajadas, e a gente tem uma parceria com essas mães que, ao mesmo tempo em que a gente cede em cortesia alguns ingressos, elas fazem a divulgação das nossas peças, dos nossos projetos, então a gente consegue fazer esse movimento bem bacana. Então, a gente tinha esse desafio, e era um desafio semanal, porque, assim, cada semana você tem que colocar um público dentro da casa, né? Seja num show, seja numa peça de teatro, seja num evento contratado de terceiros, numa festa, você tem que colocar o público para dentro da casa, né? Então, a gente tinha esse planejamento estratégico muito bem definido, onde a gente lidava com isso semanalmente e pensava semanalmente em novas ações, sempre buscando, sabendo o que estava acontecendo com outros projetos, entre as localidades, o que estava dando certo, o que não dava tão certo, a gente descartava, fazia testes, né? Fazia teste com cartão de fidelidade, aquela coisa toda, mas a gente tinha essa estratégia. E aí fazia também o corpo a corpo, né? Eu não... Aí em São Paulo, nós ficamos em cartaz vários meses no Morumbi, no Teatro Jardim Sul, também numa casa na Barra Funda, que é o Teatro J. Safra, e aí a gente percebeu que a gente poderia fazer um corpo a corpo também ali dentro quando é shopping, principalmente, a gente coloca os nossos personagens circulando, antes da peça, circulando entre os visitantes do shopping, né, caracterizados, fazendo uma divulgação, então panfletagem, conseguia, né, a gente sempre conseguia angariar lá uma criança que tinha acabado de almoçar e estava querendo ir ao teatro. Então, a gente tem esse engajamento bem bacana, tanto nos shoppings de São Paulo como nos shoppings aqui do Rio de Janeiro. E esse corpo a corpo, ele era feito nos shoppings e também na abrangência local, onde a casa está inserida, né? Aqui, para vocês terem uma ideia, a gente tem um shopping que chama Shopping Bangu, ele tem um teatro bem bacana, bem moderno, e é um shopping muito grande na Zona Norte aqui do Rio de Janeiro. E aí a gente consegue, assim, com a comunidade local, a gente consegue também fazer uma mobilização, indo nas escolas, nas creches, fazendo uma interface com os lojistas, né, pegando apoio, dando desconto. Então, era um desafio semanal, né? Porque, assim, como vocês sabem, né, uma produção, principalmente de um show, de uma peça de teatro, seja ela adulta ou infantil, a gente vive disso, a gente vive de bilheteria. Então, a bilheteria é quem paga todos os custos da produção, remunera, né, a nossa produtora e permite que a gente vá lançando peças novas, né, ano a ano. Para vocês terem uma ideia, de 2017 a março de 2020, praticamente, nós lançamos 5 peças infantis e 2 adultas. Né? Então, assim, é um ritmo bem acelerado, né? Onde você tem que estar presente. A nossa produtora não é uma produtora grande, é uma produtora, eu e minha sócia, basicamente, estamos à frente da produtora, e a gente vai contratando por produção. Conforme a produção vai acontecendo, a gente vai contratando por produção, para colocar, como a gente fala, a produção em pé. E é frenético, em 2 pessoas o negócio fica bem restrito, mas é o que dá para fazer, né? Porque os custos de produção eles são muito altos. Então, não dá para você inchar uma produção e não remunerar de uma forma coerente, né, os profissionais que trabalham com a gente, né? Então, assim, sempre dentro dos nossos limites, do nosso planejamento estratégico, sempre deu certo. Né? Estava dando super certo, mesmo com uma economia desacelerada entre o ano de 19 e o começo do ano de 2020, a economia deu uma desacelerada, as pessoas cortam, a primeira coisa que elas cortam é o lazer, então, muitas vezes, uma família que tem 2 crianças, né, para ir ao teatro, com o ingresso que a gente está dizendo aí de uma inteira de R$60 e meia de 30,
acaba impactando no orçamento familiar mensal, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso também. Então, a gente estava num processo de adequação desse novo momento econômico também, reduzindo o valor de ingresso, fazendo as novas promoções, e a gente estava indo. Então, os nossos desafios naquela época, eles estavam controlados. Muito bem. Aí, o que aconteceu? Veio a pandemia. Aí, quando chegou março, nós estávamos em cartaz, já estava aquele zum da pandemia em fevereiro, carnaval aqui no Rio de Janeiro com alguns casos, né? Quando chegou no meio de março, veio o decreto, então, da quarentena, onde todas as casas seriam fechadas, né? E que ficaríamos inicialmente 15 dias parados em casa, né? Pegou todo mundo de surpresa, obviamente, a gente não imaginava, mas foi necessário, né? Tinha que acontecer. E imediatamente a gente tinha que colocar a cabeça no lugar, a gente tinha que, né, respirar. Quando você lida principalmente com uma equipe técnica, né? Que depende da gente, depende de trabalhar de final de semana, porque a maioria dos atores, eles não têm outra ocupação. Um ou outro é professor, né? Eu tenho a nossa atriz principal, ela é professora, então ela tem a ocupação na semana, e ela tem o teatro como uma atividade secundária, mas os outros atores, eles são somente atores. Então, o impacto pegou todo mundo de surpresa. Então, a gente tinha que parar 15 dias para a gente entender o que estava acontecendo e ver o que a gente ia fazer. E não dava para fazer muita coisa. Então, foi um momento em que a gente parou, né? Então, naquele momento, o que a gente fez? Vamos pensar na equipe. Vamos pensar na equipe, colocar todo mundo em stand-by, remuneramos a equipe naquele mês, então fizemos lá um acerto, remuneramos a equipe, botamos a equipe em casa para trabalhar, e o mundo ficou em stand-by, né? O mundo parou. E nós paramos também aguardando o que viria, né? Foi um momento de entender o que estava acontecendo. E aí a gente tinha passado a primeira semana do susto, né? Que a gente não sabia se iria reabrir, se não iria reabrir. A gente parou e a primeira ação que a gente precisa fazer alguma coisa, a gente não pode ficar parado, né? A gente precisa fazer alguma coisa. Então, a primeira ação, a gente foi emitir um comunicado oficial da nossa produtora, que é a Zeus Produções, né? Então, emitiu um comunicado oficial, produzimos um vídeo institucional para mostrar para o nosso público, não o nosso público infantil, né, o nosso público consumidor dos nossos produtos culturais, como as mães também, que também foram pegas de surpresa, né? Nós produzimos um videozinho pequenininho que para poder, assim, inclusive para a gente também, né, mostrar para as pessoas que a gente estava atenta ao que estava acontecendo. Eu vou pedir a permissão aqui para a Cíntia, eu vou compartilhar o videozinho aqui para você. Fica à vontade, Ana. Você só, por favor, vê se está sendo saído para vocês. Brasil, minha pátria O som está ok, agora o vídeo não apareceu. Oi? O som do vídeo, o áudio está ok. Agora a imagem não veio. da maior diversidade do mundo, com paisagens naturais que tiraram o fôlego de qualquer habitante do planeta. São tantas belezas que precisaria de uma eternidade para cantar em verso e prosa. Ana, agora veio a imagem, acho que pode voltar, né? Um pouquinho. Tá, vou voltar então. Tá ok. Brasil, minha pátria amada, que em suas margens plácidas abriga a maior diversidade do mundo, com paisagens naturais que tiraram o fôlego de qualquer habitante do planeta. São tantas belezas que precisaria de uma eternidade para cantar em verso e prosa. Temos orgulho de bater no peito e dizer: somos brasileiros, sim, com muito orgulho. Cidades planejadas,
turísticas, de uma beleza ímpar, um povo incansável. Geramos negócios para nós e para o mundo. Tradições centenárias ainda vivas. E a comida? Ah, quanto sabor! Nossa feijoada rompe barreiras. Tudo de lamber os beijos. Nossa criatividade, amor e respeito pelos nossos costumes e tradições fazem de nós, brasileiros, os produtores dos maiores espetáculos da Terra. Com muita cor e som, atraindo turistas de toda parte, emocionando sem medidas. E o nosso povo, sempre pronto para trabalhar de sol a sol, com alegria e sorriso no rosto. Mas agora é tempo de cuidarmos da nossa saúde e a dos nossos irmãos, sejam daqui ou daqueles que sempre recebemos de braços abertos. Vamos desacelerar um pouco, deixar o beijo e o abraço apertado guardado no peito. Vamos seguir em frente, juntos, na fé, cada um na sua, mas juntos, sempre. Voltei. Bom, então, esse foi um primeiro vídeo institucional que nós fizemos assim, na correria mesmo. Ana, a tua câmera eu acho que está fechada. A imagem não está vindo. Isso, voltou. Tá. Bom, então, nesse primeiro momento, a gente cumpriu esse papel institucional, então, de mostrar que a gente estava de stand-by, aguardando, atento ao que estava acontecendo e aguardando as novas determinações do que viria, né? Do que viria tanto a nível municipal, estadual e federal, né? Então, nesse primeiro momento, tiramos um pouquinho esse peso e seguimos. Então, passado o susto inicial, a gente começou a observar o mercado do entretenimento, conversar com parceiros, a gente participa de vários grupos de produtores e de atores, e a gente começou a se falar para a gente começar a ter, né, a temperatura de como isso estava acontecendo, tudo fechado, sem previsão de abertura, todo mundo começando a ficar apavorado e todo mundo achando que seria uma coisa rápida, né? Então, todo mundo ainda meio anestesiado, mas enfim. Então, na época, como eu falei para vocês, eu estava com uma peça infantil em um dos shoppings aqui do Rio de Janeiro, não sei se vocês conhecem, já tiveram a oportunidade de estar aqui, é um shopping que é o Shopping da Gávea. Ele é considerado aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, a Broadway carioca, porque ele, dentro dele, é um shopping, não é um shopping grande, ele fica na Zona Sul, ele fica no Leblon, no bairro do Leblon, e ele tem dentro dele 4 teatros modernos, bem equipados, com uma programação latente, tanto infantil como adulta. Então, assim, você quer ir ao teatro? É lá. Então, lá você vai encontrar uma variedade, uma programação super variada do que você imagina. Tem, além de ter peças, tem shows, tem tudo. Tem tudo para criança, tem tudo para adulto, praça de alimentação, essas coisas todas, enfim. E a gente estava lá. Então, desde lá de 2007, com lotação esgotada todo final de semana. E aí a gente começou agora a gente tem mais 2 públicos que a gente precisa conversar. A gente não pode ficar, né, intocada no silêncio sem a gente mostrar a nossa cara. A gente precisa continuar movimentando, porque o público ele quer saber o que está acontecendo da nossa parte, principalmente, né? Então, a gente tivemos uma ideia, e a gente fica assim, né? A cabeça, né, trabalhando a mil, tentando ter ideias, e assim, eu faço parte de um grupo de jornalistas, e a gente recebe os jornais do mundo inteiro, né? Então, assim, imagina, né? Você em casa 15 dias sem fazer nada, né? Você começa a procurar coisa para fazer. Aí eu falei, vou começar a ler os jornais de Nova York para saber o que está acontecendo lá, né? Lá, uma cidade, né? O Manhattan ali também lotada de teatros, como que eles estão
agindo não só na parte do entretenimento, mas também na parte dos serviços, né? Para a gente, né, você tem que espelhar, você tem que buscar alternativas, né? Aí a gente teve a ideia de alcançar primeiro o nosso público infantil, mas trazendo um pouco de acalanto, um pouco de paz no coração, para as mães, principalmente, e eu falando com as mães via WhatsApp, porque eu participo também dos grupos de mães, porque você tem que participar, né? Elas acabam fazendo parte da nossa rotina. E eu perguntando, e aí, como que tá rolando em casa aí? Como estão as crianças? Ah, uma loucura, né? Você imagina todo mundo em casa, sem ir para a escola, né? Eu imagino que muitos de vocês passaram por isso também, as crianças em casa, virou uma, né, férias de repente para todo mundo, né? Aí pensamos aqui, a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar essas mães. E também ajudar o nosso público infantil. O nosso público infantil, para vocês terem uma ideia, é um público de pequenininho, é público a partir de... vai criança de colo, né? Porque uma das nossas peças são os Três Porquinhos. A gente fez uma releitura dos Três Porquinhos, trouxemos os Três Porquinhos e um lobãozinho, né? Então, o lobo completamente bonzinho, do bem, protetor da floresta, e nós trouxemos o figurino da Disney. Então, são os porcos gigantes, né? São gigantes, exatamente igual ao da Disney. E o nosso público infantil é muito pequenininho, então começava criança de 1 ano até 5 anos ali, né? Aí, o que nós fizemos? Vamos fazer uma plataforma, criamos uma plataforma, a minha sócia aqui, ela domina internet, plataforma, ela cria sites, ela cria e-commerce, ela cria tudo aqui e, assim, muito rápido. Aí nós tivemos a ideia de criar uma plataforma, um site chamado Teatro em Casa. E aí, o que nós fizemos? Nós publicamos nesse site uma das nossas peças, pegamos uma peça, que é a Fada do Dente, o Unicórnio, postamos nesse site e conseguimos também com o Banco Itaú a liberação de uma coletânea de livros infantis. Então, nós colocamos 2 produtos nessa plataforma, nesse site, inteiramente grátis, para que as pessoas pudessem acessar, né? Então, foi bom, vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o que vai acontecer. Aí, fizemos peças de divulgação, criamos peças de divulgação, jogamos nas redes sociais, nos grupos, mandamos para a assessoria de imprensa, que estava trabalhando com a gente naquele momento ali também, e foi um sucesso estrondoso. Nós temos um e-mail marketing muito grande, mais de 30 mil nomes, do Brasil inteiro. Mandamos e-mail marketing e pau, o negócio bombou. Foi uma loucura de acesso na plataforma, todo mundo baixando o vídeo. E falou, olha, é de graça, vai todo mundo. E com isso, chamamos a atenção da Rede Globo. A Rede Globo, ninguém tinha feito isso ainda, porque a gente foi muito ágil. A gente, assim, em uma semana fizemos o vídeo institucional, na semana seguinte criamos esse teatro em casa, e aí o Fábio Júdice, que é um jornalista que faz o jornal Hoje, né, que vocês também assistem, né, que é rede nacional, ele sempre fez a programação, né, chega de sábado, de sexta e sábado, ele faz uma programação de tudo que está acontecendo na cidade. E aí o Fábio ligou para a gente e fez, caramba, fiquei sabendo do Teatro em Casa, quero fazer uma entrevista com vocês e quero publicar isso para ser inédito, pô, a super sacada de vocês. E aí fizemos lá uma gravaçãozinha para ele, mandamos para ele, e aí eu vou trazer para vocês um pedacinho do que aconteceu, para vocês verem. Vou compartilhar aqui também para vocês isso aqui agora. Peraí. Uma boa ideia também que acontece. Cíntia, apareceu? Apareceu e dá para ouvir. Perfeito. Uma boa ideia também que acontece são os grupos de teatro também que estão disponibilizando conteúdo gratuito pela internet. Por exemplo, tem uma peça infantil que a criançada tem aula, óbvio, então a criança
contato está disponibilizado na internet. O endereço a gente vai colocar daqui a pouquinho no g1.com.br/RJ. São novas formas da gente consumir a cultura que a gente não pode deixar de consumir jamais, não é, Mariana? Ainda mais num momento como esse, né? Vai fazer bem para todo mundo. Obrigada, Fábio Júlio. Espera aí que eu vou voltar. Voltei para vocês aqui. Bom, e aí Rede Globo é Rede Globo, né, gente? Na hora que sai na Rede Globo, o negócio toma outra proporção, né? E aí tivemos um sucesso super bacana, todo mundo acessando, a gente conseguiu, com essa ação, né, a gente não só ajudar quem estava em casa, de uma forma, né, que as crianças em casa, com a mãe em casa, aquela coisa, que então poderia assistir quantas vezes quisesse, a coletânea de livros também poderia ser baixado, poderia ler depois, então a gente deixou isso liberado para todo mundo. Foi super bacana, porque além de fazer essa ação solidária, a gente marca também a marca da nossa empresa institucionalmente, como dizendo, olha, estamos preocupados com vocês, né? Podemos estar aqui em casa, mas não estamos quietos, estamos trabalhando aqui para o bem de todo mundo. E isso é bem bacana, porque você vai marcando o teu nome também nesse momento. E a gente percebeu que depois isso começou, né, outras produtoras começaram a fazer isso também, mas demos o pontapé inicial. Foi super bacana, valeu. E aí, então, pegamos o nosso primeiro público, que era aquele público infantil, em casa, que precisava ter uma atenção inicial ali. Mas a gente precisava de mais um desafio, a gente tinha mais um desafio. E aí o segundo desafio era com a nossa equipe. Por quê? A gente começou a perceber, e aí foi no segundo mês, aonde que a pandemia ela continuou, as restrições continuaram, tudo fechado, né? Os teatros, aqui a gente fala, né? As casas de espetáculo, os teatros foram os primeiros a pararem, estão sendo os últimos a abrirem suas portas, né? Então, assim, tem uma gama de pessoas, de profissionais, e não só os profissionais que ficam no palco, a gente chama tem os invisíveis, né? Eu tenho o pessoal do backstage, e você estando lá na plateia, você não enxerga esse pessoal, né? Mas é um pessoal que a gente estava também muito preocupado, e a gente começou a perceber, conversando com os produtores e tal, tinha gente passando fome, já estava começando a apertar. E aí a gente começou a ficar preocupado, falei, não dá para ficar parado, vendo esse pessoal que ele já não tem uma remuneração alta, né? Ele tá lá, eles trabalham, para vocês terem uma ideia, no teatro que a gente estava em cartaz, tem peça às 3, às 4, às 5 e às 6h30, peça infantil. Depois tem 2 peças adultas. Então, você imagina, eles trabalham direto para poder, né, trabalham lá de quinta a domingo para poder remunerar lá pouquinho e ter uma renda mensal bacana. E, de repente, para tudo, eles ficam absolutamente sem nada, né? Aí a gente, vamos pensar o que a gente pode fazer. E aí a gente, criamos outro site, a gente é uma fábrica de criar sites, criamos outro site, né? Criamos um outro site que é o Salvo Teatro, né? O Salvo Teatro, a gente pensou para quê? 2 vertentes, né? A primeira vertente para os profissionais. Então, a gente iria fazer uma campanha com os artistas que a gente tinha acesso naquele momento, pedimos para eles gravarem vídeos e para que as pessoas, quem pudesse, né, quem ainda pudesse ajudar, a gente chamou do hashtag 25, que era R$5. Não precisa ser mais do que isso, somente R$5. E a nossa meta era distribuir 1.200 cestas básicas para esses profissionais. Então, criamos a campanha, né? Foi um desafio, né? Como eu falei para vocês, somente eu e a Solange fazendo essa campanha, pensando nessa campanha. E aí, esse 25 foi uma experiência que eu vi lá em Nova York acontecendo,
para a comunidade dos Estados Unidos ajudar os profissionais dos bares e restaurantes, que estavam lá parados também, estava tudo fechado e, da mesma forma, passando por grandes dificuldades. Então, e aí, o que a gente fez? A gente criou essa campanha, o Salvo Teatro 2.5 para os adultos, né? Fazendo com que as pessoas chegassem até a gente. Então, criamos mais um videozinho. Vamos lá. Só um minutinho. Salve o teatro. Tá ok, Ana. Salve o teatro. 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 Salve. Salve o teatro. Salve o teatro. Salve o teatro. A cultura está precisando de você. Agora é hora de cuidarmos uns dos outros. Acesse salveoteatro.com.br. Lá você encontrará várias opções de entretenimento para ajudar quem primeiro parou e será o último a voltar. E mais, temos a meta de arrecadar 1.200 cestas básicas para aqueles que estavam no palco e nos bastidores. 2,5. Só 5. E aí deu super certo, deu super certo. Foi um movimento bem bacana. O que a gente fez? Conforme a gente começou a arrecadar, os recursos financeiros começaram a chegar, nós elaboramos um formulário, divulgamos nos nossos grupos de teatro, pedindo para quem soubesse de algum profissional que estivesse realmente precisando de uma cesta básica, então mandasse aquele formulário, a pessoa preencheria, mandaria para a gente, e a gente faria, de certa forma, não precisou nem fazer seleção, porque com as cestas que nós tínhamos, a gente conseguiu atender todos os formulários que chegaram aqui até a gente. Então, a gente conseguiu, durante 6 meses, de abril, praticamente até novembro, a gente conseguiu entregar uma cesta básica para a mesma família, ou seja, não era, de repente, dou uma cesta básica esse mês, o mês que vem não tem, né? Porque a pessoa precisa comer todo mês. Então, a gente conseguiu fazer com que essa pessoa, pelo menos uma cesta básica, ela teria ao longo desse período de 6 meses. Foi super bacana. A gente teve uma repercussão legal, a gente até pediu que as pessoas fotografassem recebendo a cesta, para a gente ter um registro disso, e a gente pudesse prestar contas para todas aquelas pessoas que fizeram a doação. Foi super legal. Então, conseguimos, de uma certa forma, alcançar de uma forma imediata esses profissionais que estavam num momento de sufoco ali, que a gente também é aquilo que eu falei, a gente não sabia até quando isso iria, né? Se iria demorar ou não, mas a gente ao menos estava salvaguardando a integridade e a sanidade dessas pessoas, porque as pessoas começam a pirar, né? Começaram a ficar desesperadas porque tinham família para sustentar. Então, a gente conseguiu emplacar mais um gol, mais um desafio de comunicação que a gente pensou, deu certo e avançamos mais um pouco. E aí a gente falou assim, pô, mas tudo bem, mas a gente está lá alcançando essas pessoas,
vamos pensar em alguma coisa que a gente possa, de uma forma continuada, alcançar também agora, voltar para as crianças, porque já tinham passado daquele, não tinha passado do sufoco inicial, porque as crianças continuaram em casa por um bom tempo. E aí, agora com aulas online, aquelas coisas todas, mas a gente poderia fazer mais algum movimento, e aí não só da cesta básica, né? Mas a gente poderia ver se a gente conseguiria remunerar a nossa equipe também. E aí, dentro desse projeto, né, vamos chamar assim, de Salve o Teatro, a gente teve a ideia porque, assim, ao longo desses anos todos, todas as nossas peças, a gente estreava e a gente filmava a peça em 4K. Então, depois que a peça estava em cartaz, que a gente percebia que estava tudo redondinho, a gente chamava uma equipe e filmava a peça em 4K na íntegra, né? Mas a gente filmava essa peça, não era com o intuito comercial, porque a gente nunca fez essa divulgação, nunca fez nada. A gente deixava guardado, porque esse conteúdo, quando trocava um ator da equipe, ou, de repente, se a gente ia fazer uma turnê em São Paulo, a gente não levava os atores daqui, a gente pegava atores de São Paulo, então tinha que fazer um ensaio com esses atores de São Paulo. Então, a gente usava esse conteúdo que servia de laboratório. Então, a gente sempre manda esse conteúdo para o ator, olha, o teu personagem é esse, assiste, o roteiro está aqui, né? Estuda ele, que a gente está indo para São Paulo, durante 3, 4 dias a gente vai fazer ensaios gerais no teatro, e aí fica muito facilitado o trabalho. Então, a gente tinha esse conteúdo pronto das nossas peças. Então, bom, o que a gente vai fazer? Aí, o que a gente fez? Nós pegamos as nossas peças, aí todas as peças, com exceção daquela que a gente já tinha distribuído gratuitamente, a gente colocou no site, né? E colocamos um valor. Mas aí colocamos um valor, assim, irrisório, que não era o preço do ingresso, claro, não poderia ser, porque a gente começou a perceber que as pessoas também começaram a ficar em situação financeira difícil, né? E aí, o que a gente fez? Não, vamos colocar lá R$19,90. A pessoa pode pagar no cartão de crédito e ela ficava com acesso àquela peça durante uma semana. Então, ela poderia assistir, porque criança, assim, né? Ela vai ao teatro, ela assiste aquela peça 15 vezes, ela não se cansa. E isso a gente já tinha essa experiência de outros pais que tinham comentado com a gente e tal. Então, foi bom, isso vai facilitar. E realmente deu certo. A gente colocamos a peça, fizemos uma nova campanha aí com produção de conteúdo digital para a gente colocar nas redes sociais para fazer essa divulgação. E aí eu falei, bom, como que a gente vai conseguir atingir, né, esse público, né? A gente tem que, de certa forma, atingir a mãe, né, o responsável, os pais responsáveis, muitas vezes o avô que fica com a criança, a avó, né, que fica em casa. Então a gente precisa alcançar. Aí vamos criar um videozinho, só que dessa vez um videozinho com as crianças, né? E aí ficou bem bacana. Eu vou mostrar para vocês como que a gente conseguiu fazer um videozinho que ficou bem bonitinho. Quer ver? Espera um pouquinho só. Salve o teatro! Salve o teatro!
Muito bem. Estou voltando aqui com a minha câmera. Voltei. Bom, e aí foi isso que a gente pensou nesse momento, assim, criamos nesse momento para a gente poder fazer todas essas ações. E aí, para vocês terem uma ideia, essas ações que a gente acabou produzindo, só deixa eu fechar uma tela aqui, que abriu uma tela aqui no meu... Tá, fechei. Então, esses conteúdos todos que a gente acabou produzindo, foi assim, março e abril. Então, nesses 2 meses, a gente vamos jogar para fora, vamos tentar ver o que a gente consegue fazer para a gente dar um sacode nisso tudo. Bom, conseguimos, nossos desafios foram superados, a gente conseguiu alcançar quem a gente queria, conseguimos dar um pouco de conforto, um pouco de atenção para todos os nossos públicos, tanto o público infantil das crianças, como nossa equipe técnica, tanto os nossos atores com remuneração dos conteúdos que estavam lá à disposição e as pessoas estavam comprando. As pessoas mandavam para mim por WhatsApp: olha, Ana, me manda os dados da sua conta, que eu quero comprar a peça. E não, compra lá diretamente, né, na plataforma, que fica mais fácil. Né? Então, a gente conseguiu fazer essa mobilização e foi super bacana. E agora, passado esse tempo todo, né, a gente vê que agora, de 2, 3 meses para cá, as coisas começaram a voltar, né? A voltar um pouco. Aqui no Rio, foi liberado somente 30% da ocupação da casa. São Paulo já tá, né? Já fez uma liberação importante aí das casas. Fizemos, mas a gente assim, a dona do teatro, né, quando a gente estava em cartaz, fez contato com a gente: e aí, vocês não querem voltar? Eu vou reabrir o teatro. Aí a gente falou: olha, espera um pouquinho que eu preciso de um tempo para pensar. Eu falei: eu preciso ver como que está essa mobilização, né? E aí fizemos uma pesquisa junto às mães, às formadoras de plateia, as influencers, né? Olha, me responde, fizemos um questionário, mandamos. Olha, como que você está sentindo nessa... Você vai retornar a frequentar teatro, cinema, parque, circo, tendo essa liberação de 30% da ocupação? Você se sente confortável? E a maioria diz que não. Não, nós não vamos retornar. A gente não tem ainda confiança em colocar os nossos filhos, ainda não tinha. Assim, a vacinação tinha meramente começado lá em janeiro, fevereiro, né? Então, ela falou: não, a gente ainda não tem essa certeza absoluta de a gente levar as crianças para o teatro. A gente só vai ter a confiança quando as crianças voltarem às aulas. Que aí a gente vai entender, eles vão estar lá juntos, vai ter o contágio, como vai ser esse contágio, como vai ser o protocolo, né? A gente precisa entender esse movimento. E aí a gente resolveu que a gente ia esperar um pouco, né? E a gente não retornaria com as nossas atividades. Então, a gente ficou aqui no escritório produzindo outros conteúdos, já deixamos 2 peças prontas já, com o roteiro pronto, porque a gente também roteiriza, então nós vamos aproveitar esse tempo, porque a gente estava, né, como eu falei, de 2017 até março de 2020, trabalhando numa rotina assim, super de segunda a segunda, né? Não tinha tempo para pensar muita coisa. E aí vamos aproveitar esse tempo aí vamos fazer de um limão uma limonada e vamos botar a cabeça para pensar. E fizemos isso. Vamos dar um tempo, vamos esperar um pouquinho. E aí a gente percebeu que quem voltou, as produtoras que voltaram, estavam sofrendo, estavam lá amargando lá um público minguado, que não estava pagando nada. Tinha lá, é triste, né? Porque chegava lá e a gente perguntava: e aí, como foi o público esse final de semana? Pô, tinha 15 pessoas na plateia. E aí eu vou: pô, 15 pessoas não dá, né? A gente precisa de pelo menos umas 150 na plateia, para começar a remunerar, meio ficar no 0 a 0 ali, né? Eu falei: 15 pessoas, 10% é muito pouco, vamos aguardar. E aí, a gente conversando com os nossos atores, e aí cada um
né, pulou para um lado, né? Um foi ser motorista de aplicativo, outro começou a fazer comida para fora, bolo, plantar vasinho, vender, aquelas coisas todas. Meio que dissipou tudo, mas todo mundo junto ainda. Mas, olha, quando voltar, a gente está firme, né? Então, tá bom, então vamos continuar aqui. E agora, em agosto, eu estive em São Paulo, aí São Paulo começou um movimento um pouco mais acelerado, né? Porque a vacinação estava mais acelerada, e aí começaram a liberar os espaços numa velocidade maior, e quando chegou em agosto, eu fui para São Paulo, naquele final de semana, ainda estava com 50% da casa, eu fui num show no Bourbon Street, no Ibirapuera, a dona do Teatro de São Paulo, ela estava produzindo um show, e ela convidou a gente, e aí eu falei, vamos lá, a gente já estava vacinada, eu falei, vamos lá para saber quais são os protocolos, como a casa está lidando com essa situação. Aí fomos lá e super 100%, todo mundo com máscara, medindo temperatura, álcool em gel, todo mundo sentado, mesas afastadas, com 2 metros de distância a cada mesa, não podia levantar, apesar de era um show de um rapaz que canta Elvis, e aí, mas todo mundo bem distante um do outro, só você poderia tirar a máscara para consumir, mas se você levantasse para ir à toalete, você teria que colocar a máscara. Então, na hora que levanta, coloca a máscara. Muito bem, aí percebemos, nossa, o negócio está funcionando, o negócio vai ficar bacana, todo mundo respeitando o distanciamento, todo mundo com máscara. Foi uma experiência incrível, a gente voltou até um pouco mais assim animada com relação a isso. E aí a gente começou aí depois, na semana seguinte, São Paulo já fez a liberação 100%, né, do público, e aí os teatros já começaram a trazer as suas produções. A gente vem acompanhando, entendendo como isso tá funcionando. E aí a gente chega num momento onde a gente começa agora a pensar nos próximos desafios. Porque agora a gente chega num momento onde você precisa pensar a comunicação num outro formato. Como que vai ser daqui para frente? Né? Quais serão as liberações, quais serão os protocolos que vão ser determinados, as determinações sanitárias? Como que a gente vai entender esse desafio novo de comunicação com o público? Então, assim, a grande pergunta é essa, que a gente não vai conseguir nunca responder, porque ainda a gente está voltando, né? A gente está entendendo como isso está acontecendo. Ainda aqui no Rio de Janeiro está muito tímido ainda estamos com 30% das casas. As grandes produtoras não voltaram ainda, estão com o pé no freio. São Paulo, alguma coisa já está acontecendo. Para vocês terem uma ideia, nós estamos com uma peça com abrangência nacional que vai rodar o Brasil e com patrocínio, né? A gente deveria ter começado a produção em março, e a gente já deveria estar estreando agora, né? A primeira casa, que seria Rio de Janeiro, a gente estaria estreando, já deveria ter estreado. Mas a gente teve que parar tudo, porque são 20 espetáculos, né? Uma em cada localidade, né? São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba, Botucatu, Bauru. São 20 apresentações no total. E aí a gente teve que segurar, por vários motivos. Primeiro, como que a gente vai conseguir comunicar com esse nosso público, nesse momento, fazer com que as pessoas vão ao teatro? Vai ser muito difícil. As pessoas ainda estão com o pé atrás, elas estão esperando para ver o que vai acontecer. Esses eventos testes que estão acontecendo, precisa fazer todo um mapeamento do público depois de 15 dias para saber como esse público vai reagir, se houve contaminação, se não houve. Né? A gente vê os números caindo de índice de contaminação, índice de mortes, graças a Deus eles estão caindo. Mas agora, esse momento,
Para eventos que são presenciais, a gente precisa esperar, a gente precisa botar um pouco o pé no freio, ir com calma, museus estão abrindo, né, os cinemas estão abertos, então, entender esses protocolos sanitários obrigatórios, existem outros segmentos que ainda podem ser virtualizados, dá para ser virtualizado, mas também ainda é bem complicado, porque, assim, se vocês... a gente vai entendendo, a gente vai fuçando, né? A gente está sempre olhando o que está acontecendo, né? As lives que estão acontecendo no YouTube, no Instagram, no Facebook. E aí a gente começa a perceber que o público, a presença do a compra do público por ingressos por um evento virtual ainda não é um evento tradicional, não é a mesma coisa. Então, assim, a gente vê amigos, atores, cantores, fazendo lives, aí na hora que você entra lá, tem 10 pessoas, 5 pessoas assistindo, né? Então, assim, é um pouco frustrante, dá uma agonia, né? Dá uma sensação de impotência, porque a pessoa está tentando sobreviver e não está conseguindo. Tem o desafio da comunicação, como você comunica esse público para ele ir lá assistir, comprar o teu ingresso, né? Então, ainda é muito complicado essa virtualização desses eventos, somente de shows, de peças de teatro, espetáculos de dança. A não ser que esses grandes artistas, né, que são patrocinados, que fizeram grandes lives desde o começo da pandemia, né, eram lives gratuitas, óbvio, mas tinha um patrocínio por trás, né? Então, todos os grandes artistas fizeram lives para entreter o público naquele momento, naquela hora. Mas na hora que você fala, olha, tem um ingresso aqui para comprar, para assistir, tem uma live aqui, precisa comprar o ingresso, aí todo mundo começa meio que pular fora. Ah, não tenho, estou sem trabalhar, não posso comprar ingresso agora. Então, assim, a gente está num momento bem complicado, nesse momento de transição. Então, passamos num momento complicado, estamos num momento de transição, onde a gente começa a entender esse movimento. E aí a gente chega num momento aonde que a gente para, que nem agora, nós vamos começar a produzir agora, no mês de outubro, a gente vai começar a produzir essa peça nova que vai entrar em cartaz, que tem o patrocínio em outubro, mas a gente só vai estrear em 2022. A gente já colocou isso na cabeça, inclusive tem um comprometimento com o patrocinador, que se caso aconteça algo de estranho lá na frente, a gente vai ter que virtualizar essas apresentações, então, aí de uma forma virtual, a gente vai ter que fazer de uma outra forma, ou sistema de drive-in, em estádio, alguma coisa assim, em estacionamento de shoppings, então tentar fazer com que isso aconteça. Acontecer vai, mas aí vem um novo desafio, então vocês percebam que o desafio de você comunicar ao público, ele está cada vez não, ele se renova, né? Ele vai se renovando, a cada momento ele se renova, é um novo desafio, é um novo jeito de pensar, um novo jeito de alcançar aquele público que a gente tá querendo. E, obviamente, já estou me estendendo, estou quase chegando no meu limite aqui, né? Então, assim, da nossa parte do entretenimento, o que nos resta agora? De novo, né, entendendo como as coisas estão acontecendo nos estados, as liberações acontecendo, ficar sempre atento às normas vigentes sanitárias, aos protocolos, e mais do que isso, a gente tem que dar conforto e segurança para o nosso público, para que na hora que eles possam ir nas nossas produções, eles vão com cuidado, que eles vão com segurança. Então, mesmo que não se exija mais, de repente, a limitação de público, não, está liberado 100%, mas a gente sempre vai ter o cuidado de ter um distanciamento, não ter a casa totalmente lotada, ter um distanciamento, solicitar o uso, de repente, da máscara, mesmo que não seja obrigatória, mas, por enquanto, espaços fechados, o uso da máscara é obrigatório. Então, o uso da máscara, a distribuição de álcool em gel, isso a gente vai estar muito atento. Túnel de sanitização, então vai entrar, passa por um túnel de sanitização. Os próprios atores
com uma distância do palco, né? Porque a gente sabe que a beirada do palco para a primeira fileira é sempre muito perto. Então, fazer um recuo, né, desses nossos atores um pouquinho mais para trás, se for o caso, o uso de face shield para evitar, né? Porque a gente fala, né? O ator ele fala, né? Acaba emitindo partículas, aquelas coisas todas. Então, para a gente tentar, de uma forma geral, a gente dar segurança e confiança para o nosso público. E, para isso, a gente vai ter que comunicar. Na hora que colocar a peça em cartaz, um evento em cartaz, qualquer entretenimento, hoje a gente tem que tomar muito cuidado com o que está sendo oferecido, né? Essa segurança que está sendo oferecida. Então, a gente continua com o desafio, né? E, obviamente, a gente conta com vocês que são da área da comunicação, cada vez mais nós, produtores, né, da área do entretenimento, a gente depende de vocês, trazendo alternativas de conteúdo, alternativas de divulgação, alternativas de ações estratégicas para que a gente possa alcançar esse nosso público aí, trazer um pouco mais de entretenimento seguro para todo mundo e que essa pandemia seja coisa do passado e que a gente possa avançar em um novo momento. Cíntia, eu acho que agora é com você, né? Ana, eu estou aqui impressionada com a sua fala. Primeiro, Ana, antes de entrar mesmo, né, depois a gente dá uma olhada aqui nas perguntas, se tem mais, né, se o pessoal também quer falar mais. Primeiro, parabéns pela tua apresentação. Queria me desculpar, eu descobri aqui que, né, eu fui informada que enquanto eu estava te apresentando, achando que estava apresentando assim, né, com desenvoltura, e eu estava com a câmera fechada. Me desculpe, querida. Não, eu estava te enxergando. Ah, você estava? Ai, que bom. Eu estava. Não, eu escutei você desde o início. Vi e escutei você desde o início. Então tá bom, então tá ótimo. E porque eu achei que eu tivesse, né, com a câmera fechada, eu falei, meu Deus, tá achando que estou falando, apresentando. Eu acabei nem dando chance para você mediar nada, né, Cíntia? Eu fui numa avalanche de informação aí, né? Não, foi ótimo. Eu até ficava na dúvida, será que eu fico aqui? Né? Mas aí eu fechei a câmera, achei que foi muito bom te ouvir. Né? Tem alguns comentários aqui, eu vou ver o que o pessoal está, né, passando, perguntando, mas eu queria, antes, né, de passar para as perguntas, dizer como foi rica a sua apresentação. Né? A outra vez que você teve com a gente já foi fantástica, e agora, cada palavra, né, que você traz, cada exemplo, a riqueza e a relevância, né, para esse evento que a gente tem, o Reverbera, que é essa ideia, né, do reverberar, mas também de integrar as diferentes áreas da comunicação. Então, a fala parece que foi assim, caiu como uma luva. Que bom. No sentido de demonstrar a importância do trabalho integrado, interdisciplinar e do cuidado com aquilo que se faz. Né? À medida que você ia falando, eu ia pensando coisas para te perguntar, e na sequência você vinha, né, com comentários ou com exemplos, o que demonstra assim, um cuidado no fazer, né, um cuidado com os teus públicos, com a qualidade daquilo que você faz. Eu fiquei pensando, né, quando entrou a pandemia na sua fala, que resguardo, né, e administração de caixa da própria empresa, né, você tinha antes, né? Quer dizer, quando a gente fala de uma crise, a importância do cuidado, da lisura do trabalho, do cuidado, da seriedade no trabalho, como ela é relevante, né? A gente não sabe disso na hora que a crise... Quem imaginou que a gente ia passar por isso? É, né? Verdade. E a demonstração do cuidado, né, que vocês... Né, que você demonstra na sua fala, né, por cada uma dos exemplos ou das menções que você traz, com os quais a gente consegue enxergar, né, esse cuidado com diversas formas de ação, de se colocar, de comunicação, a preocupação com o público, mas com as pessoas que estão, né, no teu fazer. Aquilo que eu estava falando, eu fiquei muito... Né, me chamou muito a atenção o cuidado com o caixa mesmo, né? E precisa ter uma formação. Tem uma formação grande, a gente falou no início, mas é muito... é uma multidisciplinariedade, vamos dizer assim, mas várias áreas, né, na constituição de um trabalho extremamente sério. Então, foi muito bom te ouvir,
se eu fui anotando aqui, né, são tantas, né, as atividades que você desenvolve dentro da área de comunicação e nesse contato com os públicos, que dá, né, é realmente uma aula do trabalho da produção cultural. Então, é uma fala que eu acho que devia estar aí para todo mundo, para o valor, né, da cultura e do trabalho que dá, né, preparar tudo isso e a seriedade com que... E não foi fácil, viu, Cíntia? Porque, assim, a gente, como produtora pequena, né, a nossa produtora é uma produtora pequena. Então, assim, a gente também não tinha uma grande reserva, né, também para aguentar esse tempo todo, né? Mas como a gente trabalha com consultoria em projetos, né? Então a gente sempre tem alguns clientes que acabam, né, contratando a gente como você falou, né? Eu sou especialista em leis de incentivo. Então, assim, a lei federal, a lei estadual e a lei municipal, elas continuaram. Então, muitos produtores e artistas continuaram ainda a fazer alguns projetos que deu um pouco assim de refresco para a gente no nosso caixa, mas também foi meio que um sufoco, assim, e você também ficar parado em casa, tem a questão da sanidade mental, inclusive, né? Então, aproveitei para fazer cursos, fiz vários cursos, fazia curso pelo YouTube, pegava uma hora do dia para estudar, mas para poder manter a sanidade, porque assim, a gente que estava acostumada a ficar de segunda a segunda trabalhando, e chegava, por exemplo, de sábado e domingo, ia para o teatro e ficava lá o tempo inteiro no teatro, né? E é um trabalho de produção grande, porque a gente faz tudo, né? A gente não tem preguiça, não. A gente carregava muito cenário para colocar em cima do carro, igual o circo Mambembe. Então, a gente andava para cima e para baixo, né, carregando coisas. E foi difícil, assim, mas graças a Deus, assim, a gente conseguiu manter o equilíbrio e conseguimos ajudar quem a gente poderia ajudar, né? Conseguimos pensar, manter a sanidade e pensar em alternativas também de comunicação. A gente, vez ou outra, a gente fazia alguma coisa, mas é bem complicado, viu, Cíntia? Porque, assim, o que eu falei, a gente não é uma grande produtora. Para você ter uma ideia, agora, no final do ano, a gente conseguiu um projeto patrocinado, né, que é esse, até eu vou aproveitar um tempinho para poder convidar todos vocês. O projeto é Rock para Crianças. É um espetáculo musical patrocinado pelo Banco do Brasil, Brasil Prev, e vai contar a história do rock and roll mundial para crianças. Então, vai começar lá do Bill Haley, passando por Elvis, Rolling Stones, até agora aqui com Van Halen, toda essa galera aí do rock. Então, vai ser um espetáculo musical lindo. O Banco do Brasil entendeu um projeto para a família, que é o momento agora de um projeto para a família. Então, crianças e seus responsáveis. Vai ser bem interativo, vai ser bem legal. E nós vamos estar em Campinas. Uma das cidades que a gente elegeu para levar o rock é Campinas. Queremos ainda não definimos qual vai ser o teatro ainda agora, nesse momento, começou a gente, né, a entender esse movimento, que a gente vai começar a pautar teatro, essas coisas todas, mas aí depois eu vou passar para vocês, eu gostaria de que vocês fossem assistir, para a gente poder se encontrar. Vamos voltar para a praça pública, teatro de arena, umas coisas assim, né? Com certeza. Então, e aí, esse foi o primeiro grande patrocínio que a gente recebeu, depois de 20 anos, assim, conseguia patrocínio do Sebrae, Sesc, coisas menores, né? Então, agora que a gente conseguiu esse patrocínio e a gente passa com a produtora por um outro nível, né? Então, a gente faz um conteúdo um pouco mais robusto, né? Mas é bem complicado, Cíntia. Mas é muito interessante. Ana, eu vou também dar uma olhada agora nas perguntas, mas é muito interessante esse trabalho, né, de vinculação, né? Cada vez que você menciona, você traz
um público de aproximação, alguém que a importância, né, do trabalho de vocês da manutenção de vínculos, né, como foi rico. Eu vou passar aqui, a gente tem alguns, né, tem comentários, né, elogiando e Claro. depois algumas. A Luísa pergunta se vocês vão começar presencial, acho que você já foi apresentando na sua fala, e a Luísa pergunta também, né, se vocês pensam em investir mais em meios online de comunicação. Sim, a gente, na realidade, assim, a nossa, como aquilo que eu falei, né? A nossa plataforma, que são peças de teatro, a gente sempre está tentando a gente se atualizar e saber como que está o movimento do Brasil e do mundo com relação a projetos online. Inicialmente, a nossa produtora ela faz mais conteúdos online de capacitação. Então, assim, durante a pandemia, eu ganhei um edital daqui da Secretaria de Cultura do Estado de capacitação em produção de teatro musical e infantil. Então, fizemos uma capacitação online. Foi super legal. Eu dou aula online para pós-graduação. Então, esse conteúdo é online também. Então, assim, online, hoje a nossa empresa, ela foca mais na área de capacitação. Então, quando a gente tem oportunidade, a gente faz. Então, seja na área de produção, como produzir um conteúdo, como elaborar um projeto, como captar recursos. Né? Na primeira vez que nós estivemos aí, falamos sobre captação de recursos, né? Então, assim, esses conteúdos online a gente consegue entender. Agora, o entretenimento em si, online, é aquilo que a gente falou, o público ele ainda não está demandando ainda na velocidade que a gente gostaria. Entendi. Eu fiquei pensando se a pergunta da Luísa, não sei se ela não estaria também, talvez pensando, né, não sei, Luísa, se é isso, mas no sentido também de mais divulgação em meios de comunicação. Eu não sei se estava no sentido mais de divulgação ou envolvimento, talvez. Se for nesse âmbito aí da divulgação digital, a gente faz direto. Então, assim, a gente... Inclusive, durante a pandemia, nós fizemos um curso de Google AdWords, né, para a gente entender com mais profundidade como a gente poderia aumentar a nossa comunicação online, digital, usando essas ferramentas. Então, a gente fez um curso para a gente poder entender. A gente já fazia antes, né, com muito anúncio patrocinado nas redes sociais, a gente sempre fez. E a gente fazia com uma velocidade bem legal, bem bacana, principalmente grupos no Facebook e no Instagram. A gente fazia bastante esses conteúdos patrocinados, tanto que o próprio Facebook ligou uma vez para a gente e ele deu um curso para a gente aprimorar a nossa forma de divulgar. Então, a gente consegue ter um alcance bem legal quando a gente fala em comunicação digital online. Legal, legal. E era nesse sentido mesmo que ela tinha perguntado, ela reforçou ali embaixo. Aí a gente tem mais alguns comentários, né, elogios, e eu queria ver, tem uma outra... A Isadora pergunta se vocês vão contratar atores aqui de Campinas. Olha, Isadora, nesse projeto específico do rock, não. E eu vou te explicar por quê. Normalmente a gente contrata, tá? Normalmente nas outras produções, a gente normalmente contrata elenco local em São Paulo, né? Pode ser Campinas, que é pertinho, né? Mas especificamente nesse do rock, não, porque tem coreografia, tem banda ao vivo, tem coreografia marcada, então, assim, é bem difícil. Então, e o Banco do Brasil, ele tem uma condição, quando a gente assina contrato, que você não pode mudar sua equipe técnica naquele período contratado. Mas, depois vocês me adicionam na rede social, Ana Ferguson, no Instagram é Ana Ferguson 1935, e no Facebook é Ana Ferguson.
E eu estou sempre, quando a gente vai fazer alguma seleção de elenco, eu coloco lá. E aí a gente seleciona atores, sim. Então, vou ter o maior prazer em receber algum dos alunos que são atores e que queiram se enveredar por esse caminho aí das artes cênicas. Muito bem. A Bárbara também já se manifestou, falou, poxa, né? Também já estava de olho. E músicos também, né? Porque a gente está sempre produzindo, então, e a gente fica super aí à disposição, se tiver algum artista, né? Vamos generalizar, algum artista que tem interesse em colocar a ideia no papel, a gente está super à disposição aí para estar atendendo as pessoas e de repente, ensinar ou mesmo prestar esse serviço de modelagem de projeto. Ana, gente, se vocês tiverem mais perguntas, fiquem à vontade, tá? Você mencionou a questão das leis de incentivo, né? Que você já tinha falado de uma outra vez com a gente sobre isso, e aí agora você falou, né, que tem leis que vocês ainda estavam com incentivo para alguns projetos. Como que está essa situação agora, nessa situação toda que a gente está passando, como que você está vendo essa questão das leis de incentivo hoje, tanto, né, federal, estadual, municipal, e se essas leis estão operando, funcionando ainda de maneira a dar suporte para o setor? Olha, graças a Deus, os órgãos reguladores da cultura, eles entenderam a necessidade de manter a cultura viva, né? Então, assim, aqui eu vou falar especificamente aqui no Rio de Janeiro, porque é onde eu entendo aqui, né, e circulo aqui. Tanto aqui o governo do estado como o município, eles abriram vários editais. Então, assim, ao longo desses meses todos, desse 1 ano e tanto, eles abriram editais para incentivar as pessoas a continuarem produzindo, né? Então, assim, tanto que eu mesma ganhei um edital, né, para produzir um conteúdo. Então, várias pessoas, várias produções, mas tudo de forma virtualizada, obviamente, mas eles entenderam a necessidade de manter a cultura viva. Isso a gente falando de edital, vamos dizer, público, né? Então, onde não tem o patrocinador envolvido, né? O patrocinador privado. De um outro lado, as leis também elas continuam atuantes, né? Então, por exemplo, na lei federal, a gente tem um conhecimento muito grande na lei federal. A minha sócia é parecerista do Ministério, hoje a Cultura, Secretaria Especial de Cultura ligada ao Ministério do Turismo, né? A gente perdeu, infelizmente, o status de ministério, mas os projetos continuam sendo apresentados e as empresas continuam buscando projetos, então elas estão patrocinando, tanto que, assim, agora, de uns 3, 4 meses para cá, vários editais abriram, né, para patrocinar projetos. Então, a Vale, Eletrobras, Claro, a Vale, Petrobras, Claro, ArcelorMittal abriu também. Então, assim, as empresas, elas estão querendo consumir também. Então, assim, não teve uma parada, não. Graças a Deus não teve, porque, assim, é um alívio entender que não está parada, que não parou. Obviamente, assim, cada vez mais, eu sempre reforço isso, né? Aí vem meu lado professora, né? Que você precisa ser capacitado, né? Para você poder entrar num edital, para você inscrever seu projeto numa lei de incentivo. Então, você tem que ter uma capacitação para isso. Porque, assim, quanto mais capacitado você for, menos dificuldade e menos tempo vai demorar para o seu projeto ser aprovado. Então, a gente tem recebido, assim, vários clientes. Olha, Ana, tentei colocar, levei um toco lá no sistema, o projeto está parado lá, você precisa me ajudar. Aí eu até brinco, né? Porque eu faço a falta para os meus alunos. Aprende bem o que eu vou ensinar, porque se você vier me buscar depois para consertar
erros que você fez lá, eu vou cobrar 2 vezes mais o valor, né? Então, as pessoas até tentam, mas existe muito conteúdo gratuito na internet para você entender como funciona esse mecanismo de incentivo à cultura. Então, mas as leis, elas continuam funcionando. A lei aqui do município acabou de selecionar os projetos habilitados para buscar patrocínio via lei do município, né, que a gente chama de lei do ISS. A lei do Estado, que é a lei do ICMS, aberta o ano inteiro, recebendo projetos, e a lei federal também continua trabalhando, né, fazendo atualizações, mas movimentando. Agora, lá, a Secretaria Especial de Cultura, ela conseguiu acertar o mecanismo dela, que estava um pouco em descompasso, porque tinha muita gente trabalhando em home office, aquela coisa, mas eles conseguiram acertar e o negócio está andando. Então, assim, Cíntia, graças a Deus o negócio está andando. Que bom, né? Bom ouvir nesse cenário todo que a gente está vendo, né? As alunas, olha, a Isadora e a Isabela falam também da Lei Aldir Blanc. Sim, a Lei Aldir Blanc, que foi a lei emergencial, e que, nossa, né, isso trouxe alívio para tanta gente do setor cultural que você não tem noção. Né? Então, assim, e teve uma complacência muito bacana dos organismos que estenderam prazos e deram auxílio, né, deram tutoria para as pessoas entenderem como funcionava aquele edital, abriram mão. Isso é muito importante a gente ressaltar. Quando a gente vê coisa errada, a gente fala, mas quando vê coisa certa, a gente tem que falar, né? Eles permitiram que as certidões, né, que as empresas precisam apresentar no momento de um edital público, e que nesse momento o pessoal parou de pagar imposto, né, começou a atrasar um monte de coisa, e aí a certidão não sai, né? E aí não poderia ser uma condição da pessoa receber o Aldir Blanc, né, o recurso, vinculado à apresentação de uma certidão que naquele momento você dependia de pagar contador, o contador estava atrasado, aquela coisa toda, né? E aí eles abriram mão, que foi um alívio para um monte de gente. Então, assim, as pessoas produziram muito conteúdo mesmo. E a Lei Aldir Blanc foi um refrigério para o setor cultural, continua sendo, porque as pessoas continuam produzindo ainda não teve a entrega total ainda. Eles até estenderam o prazo de prestação de contas, porque as pessoas ainda estão produzindo. Eu mesma ganhei esse edital via Aldir Blanc, que foi essa formação que eu falei para vocês, que eu até deixei tá lá no YouTube, lá tem uma formação lá bem bacana. Muito, muito legal, Ana. A Isadora está comentando aqui também que ela falou, a Isadora foi o que segurou a companhia que eu faço parte durante a pandemia. Então, temos aqui... Verdade, segurou a onda de muita gente mesmo. E, olha, você sabe que teve um movimento muito grande também, todo mundo se ajudando, sabe, Cíntia? Porque o mercado percebeu que tinha que ser solidário, porque, assim, era muita gente necessitada mesmo, sabe? A gente teve, assim, vários relatos, inclusive a nossa camareira, quando a gente começou a fazer a distribuição das cestas básicas, né? Aí ela falou assim, olha, dá para vocês separarem 10 cestas básicas, porque ela mora numa região ali no centro do Rio de Janeiro. Ela falou assim, aqui tem muita gente que é camareira, contra-regra, operador de som, operador de luz e tal. Dá para você, eu organizei uma galera aqui, né? Eu falei, claro, né? Aí pegamos e levamos lá. E eles estavam lá produzindo máscara, que nem elas, camareira, quem era costureira, produzindo máscara para vender, aquela coisa toda. Então, o pessoal foi muito solidário. As pessoas se juntaram e um ajudou o outro, graças a Deus. Eu acho isso que você está comentando, né, e que também vem na sua fala em outros momentos, e eu também vou lembrando de algumas situações, né, a fala da Isabela também né, reforça isso. Eu vou lembrando de algumas situações que eu conheço também aqui, né, do pessoal que trabalha, né, com cultura em Campinas e que foram também se organizando e se articulando e se apoiando, e muitas pessoas necessitadas mesmo, né, às vezes grupos fazendo um projeto para comunidades mais periféricas ou mais vulneráveis, e de repente percebendo que os seus colegas de trabalho que também estavam numa situação
similar. Então, É verdade. Se a gente pensa nessa situação, nesse contexto que a gente está vivendo, um ponto talvez que seria importante, né, para a gente que é de comunicação, para a gente que que está perto e observando essas experiências, seria reunir essa lembrança, essa memória, né, de que nesse momento tão duro, como houve questões que precisam ser lembradas para depois, porque Exatamente. são fundamentais, né, para que a gente lembre da nossa humanidade, da nossa daquilo que efetivamente vale, né, a nossa presença no mundo diante de tantas coisas que a Com gente certeza. vê Não, difíceis, você né? falou tudo, Cíntia. Eu acho que o que ficou é o amor, a solidariedade, a humanidade, um pegando na mão do outro, um ajudando o outro, a gente colocando aí a comunicação, né? A gente pequenininho, de certa forma, assim, comunicando nas redes sociais, palavras de apoio, né? Para que as pessoas entendessem que elas não estavam sozinhas, né? Então, até uma vez eu publiquei eu compartilhei não me lembro, alguma frase que eu peguei e ligue para aquela pessoa que você faz tempo que você não fala, pergunta se ela está bem, né? Manda. Aí a minha sócia, ela começou toda semana, ela mandava um texto aleatoriamente para as pessoas, perguntando: olha, eu estou aqui passando, só vou perguntar se você está bem. Se você precisar de alguma coisa, eu estou por aqui. E aí começou assim um movimento bem bacana, as pessoas começaram. Aí uma prima minha que mora aí em Nova Odessa me ligou, diz assim: Ana, eu vi que você colocou uma postagem lá, você está precisando de alguma coisa? Eu falei: não, graças a Deus não. Eu falei: só estou compartilhando uma informação. Eu falei: então, olha, deu certo a minha comunicação. A comunicação foi eficaz, né? Reverberou. Eu falei: graças a Deus, não. Eu falei: não preciso de nada, não. Eu falei: mas a gente está fazendo um movimento para que as pessoas... tem muita gente sozinha, muita gente precisando de uma palavra de apoio, Cintia. Muito importante isso. Ana, nós estamos caminhando aqui para o final, já apareceu uma mensagem que nós estamos precisando, né? Estamos já no caminho de encerramento. Eu queria, antes da gente fechar, queria só, assim, se você puder falar uma palavra final, assim, no sentido, né, do que é a cultura e a importância da comunicação para a cultura, para você, um fechamento, assim, para a gente encerrar essa sua fala tão linda e agradecer de novo demais a sua presença aqui. Tá bom. Uma mensagem que eu deixo para vocês aí da comunicação é que vocês fiquem atentos a todos os públicos. Todos os públicos são importantes. Todos, indistintamente. Qualquer um. Seja principalmente aquele público invisível. É muito fácil a gente comunicar com aquilo que está na nossa cara. É fácil. Isso é fácil de comunicar. O difícil é você achar aquele público invisível e você comunicar aquele público invisível. Então, olhe para os lados. Olhe para os lados, para frente e para trás, porque a gente vai ter surpresa. Então, fiquem atentos. E a gente depende de vocês, né? A gente do entretenimento depende de vocês. Quero agradecer imensamente a participação nessa quarta semana. Agradecer de novo a diretoria de comunicação, a Cláudia de Silo, a você, Cíntia. Muito obrigada por estar de novo com vocês. Espero que no próximo ano a gente esteja presencialmente, trazendo outros assuntos aí. Eu sei que eu falo demais, mas aí a gente vai falar sobre outros assuntos também. Maravilhoso, Ana. A Cláudia, né, também falou obrigada, agradeceu, o pessoal está agradecendo. Eu gostaria de agradecer, né, sua presença, a presença dos alunos, tem muitos professores aqui também, e foi assim um momento muito rico, que a gente, né, possa se encontrar mais vezes, vamos participar aí, vamos nos falando. Me chamem lá no Instagram, que eu vou ter o maior prazer de falar com cada um de vocês lá. Ai, muito obrigada. E eu queria convidar, né? Então, em nome do CLC, eu agradeço, o Centro de Linguagem e Comunicação da PUC Campinas, eu agradeço a sua presença, que enriquece o nosso evento, e convidar a todos
Ainda nós temos amanhã mais atividades no período matutino, vespertino, noturno, que a gente possa se encontrar para tocar um pouco mais e conhecer essas palestras e esses momentos tão ricos. Obrigada demais, Ana. Um abraço para todo mundo. Fiquem bem, se cuidem, cuidem da cabeça principalmente. Sucesso, boa sorte. Obrigada, um beijo. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.